join us. So, neste penúltimo painel deste congresso que já é um sucesso, e gostaria de parabenizar, então, o Instituto Brasileiro de Direito Tributário, na pessoa de seu presidente, meu querido amigo, Dr. Ricardo Mariz de Oliveira, parabenizar também os organizadores, professor Luiz Eduardo Chueri, professor Luiz Flávio Neto, professor Rodrigo Maito, e dizer que as dificuldades trazidas pela pandemia mostram que os organizadores souberam, como poucos, transferir um evento presencial para o online sem qualquer perda na qualidade, tanto das apresentações quanto dos debates. Então, merecem todos os nossos parabéns, tanto o IBDT quanto os organizadores. O tema deste painel é Transparência Internacional, Troca de Informações e Direito dos Contribuintes, é absolutamente fundamental. E gostaria de fazer breves considerações sobre o porquê deste tema ser fundamental. Na minha visão, ele é fundamental por 3 razões. A primeira delas, porque muitas vezes as discussões no direito tributário internacional são tão complexas, tratando de pontos técnicos e minúcias da tributação internacional, de fatos econômicos transacionais, de organizações societárias e financeiras que envolvem múltiplos atores e múltiplas jurisdições, que envolvem análise de documentos multilaterais escritos, traduzidos e comentados em vários idiomas, que pode se perder de vista que atrás de tudo isso há direitos, muitas vezes direitos fundamentais de contribuintes, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Por isso, então, a primeira razão da relevância e da importância deste painel. A segunda razão é que, com o avanço da tecnologia e com a celebração de cada vez mais tratados que envolvem a troca de informações entre os países, isso, há alguns anos, era só, enfim, um desejo, essa transparência, e hoje é uma realidade que abre, certamente, novos campos para questionamentos jurídicos sobre essas trocas, em especial questões envolvendo a proteção de dados, né, e das informações fiscais dos contribuintes nas diversas jurisdições e especialmente a sua utilização nessas jurisdições, uma vez que tais informações sejam intercambiadas. A terceira dessas razões, já depois no final, é a necessidade urgente de um equilíbrio entre as exigências de transparência, os direitos dos contribuintes e os procedimentos, tanto administrativos quanto judiciais, e tanto fiscais quanto penais, de fiscalização e cobrança dos tributos. Então, esse equilíbrio entre transparência e fiscalização e cobrança demandará certamente uma atuação conjunta dos diversos países que trocam as informações. E o meu risco aqui, já deixo a minha primeira provocação aos nossos painelistas, o risco que eu vejo é que talvez a troca de informações possa ser um elemento que empurra essa balança, né, que tip the scale, em favor apenas aos procedimentos de fiscalização. E que a gente tenha aqui, então, talvez uma retração na proteção dos contribuintes em favor da fiscalização e da cobrança tributária. Então, eu parabenizo novamente os organizadores pela escolha deste relevantíssimo tema e nós contaremos com autoridades reconhecidas, tanto no Brasil quanto no exterior, para falar hoje para todos nós. Em primeiro lugar, teremos a professora, enfim, não está em ordem, mas coloquei na ordem alfabética, a professora Irma Mosqueira, que é professora associada de Direito Tributário na Universidade de Leiden, na Holanda, e pesquisadora principal do European Research Council da globaltax.gov. E é PhD na Holanda, e foi bolsista Fulbright também nos Estados Unidos, tanto em Nova York quanto na Flórida. Em segundo lugar, a professora Patricia Brown, professora da Universidade de Miami e professor in residence agora no IBFD, na Holanda, então, no ano de 2020. Temos também a doutora Raquel Novaes, advogada reconhecida no Brasil, mestre em Direito pela PUC de São Paulo e sócia do renomado escritório Machado Meyer. Temos o professor Humberto Ávila, professor titular da Universidade de São Paulo, também titular da Universidade da URGS, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
doutor em Direito pela Universidade de Munique, na Alemanha, e um renomado e reconhecido parecerista e advogado nas questões tributárias no Brasil. Temos o doutor Marcos Neder, que é doutor e mestre pela PUC de São Paulo, tem uma formação tão vasta quanto interessante, engenheiro, economista e jurista, então certamente poderá dar um ponto de vista também, porque já esteve do outro lado como subsecretário da Receita. Muito obrigado, professor Marcos Neder. E, por fim, temos o nosso debatedor, o doutor Roberto Codorniz, que é professor associado, colaborador do mestrado do IBDT e doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela Universidade de São Paulo. Então, obrigado, Roberto. Eu agradeço novamente a todos pela disposição de estarem conosco. E, professor Humberto, o senhor tem a palavra, por favor. Eu queria, antes de tudo, na pessoa do Dr. Pedro Adami, agradecer pelo convite que me foi formulado, estender esse agradecimento ao presidente do IBDT, Dr. Ricardo Mariz de Oliveira, cumprimentar todos os organizadores, em especial o Roberto, que tão gentilmente tem conduzido os trabalhos e também de maneira muito competente. O meu tema é tratar de um aspecto, que é o aspecto interno. Eu sei que há muitos debatedores que fazem parte desse painel, portanto, eu vou me concentrar na questão do sigilo de dados no âmbito do direito brasileiro. Como todos sabem, a questão a proteção da esfera privada pode ser feita de várias formas, através de um princípio, através de uma regra, e a nossa Constituição fez uma opção. E essa opção está expressa no inciso 12 do artigo 5º, que todos nós conhecemos e que foi objeto de tantas decisões judiciais. Ali está escrito: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, que é o das comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Se nós nos detivermos no enunciado normativo posto na nossa Constituição, que a gente pode gostar ou não, mas que é o enunciado que está posto, e investigarmos a sua forma lógica, nós chegaremos à conclusão de que a forma lógica é mais ou menos assim: se A, então B, salvo se X, ou, em bom português, sem informações privadas, então é inviolável, salvo se for comunicação telegráfica, por ordem judicial, nas hipóteses legais e para investigação criminal ou instrução processual penal. Então, em outras palavras, houve uma opção do Constituinte no sentido de estabelecer a proteção de dados. Podemos gostar dessa opção, mas foi a opção adotada pela nossa Constituição. Isso significa que esse dispositivo exprime uma regra. Essa regra proíbe que, sem autorização judicial, os dados de quem quer que seja, e dentre eles os contribuintes, possam ser passados para outros indivíduos e também outras autoridades. É evidente que esse enunciado normativo pode ser interpretado, mas a interpretação não me parece que possa fugir de 3 hipóteses. Ou se chega à conclusão de que, como para o caso pior houve proibição, para o caso menos pior, necessariamente tem que haver o condicionamento da ordem judicial. Isto é, se para investigação penal o Constituinte previu a necessidade de ordem judicial, com muito mais razão, então, quando se tratar de uma questão que não envolve investigação criminal. Aqui nós utilizaríamos o argumento a fortiori. Uma outra hipótese seria dizer o seguinte: se o Constituinte só permitiu para comunicações telefônicas, então necessariamente é porque ele proibiu para outras hipóteses, como é o caso do sigilo de dados. Nas duas hipóteses interpretativas,
o resultado é necessariamente uma proibição. Então, na minha opinião, a nossa Constituição ela é absolutamente clara. Garante-se o sigilo de dados. Ele é inviolável. Essa foi a opção constitucional. No entanto, nós sabemos que há decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema. E o que dizem essas decisões judiciais? E aí vem a questão de como esse enunciado normativo terminou sendo interpretado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, num primeiro momento, em 2008, com o voto da ministra Ellen Grace, se entendeu que a privacidade não era absoluta, em razão do interesse público, poderia haver a quebra do sigilo de dados. Em 2011, contrariamente, o mesmo Supremo Tribunal Federal entendeu que o enunciado normativo constitucional exprimiu uma regra e que o sigilo de dados só poderia ser quebrado por expressa autorização judicial. E por isso a Receita Federal não poderia abrir esse sigilo de dados. Em 2015, o mesmo Supremo Tribunal Federal entendeu que esse enunciado normativo exprimia um princípio. E, com base no dever fundamental de pagar impostos e no princípio da solidariedade, entendeu que não se exigia autorização judicial e que, por essa razão, a Receita Federal poderia acessar os dados bancários sem qualquer tipo de requisito. Em 2019, o mesmo Supremo Tribunal Federal, em caráter liminar, entende que, sem autorização judicial, não se pode quebrar o sigilo de dados. Mas essa liminar terminou pelo mesmo tribunal, não sendo objeto de confirmação, e em 2019 ainda houve uma decisão do plenário, por 9 votos a 2, dizendo que se poderia compartilhar sem autorização judicial os dados dos contribuintes. Então, vejam, o que aconteceu aqui é digno de uma atenção especial da nossa parte. Eu vou retomar rapidamente o que fez o Supremo Tribunal Federal. Em 2008, relativamente à necessidade, à permissão ou não de quebra de sigilo sem autorização judicial. Em 2008, entendeu que podia quebrar, porque se tratava de um princípio. Em 2011, disse que não podia, porque se tratava de uma regra. Em 2015, disse que podia, porque se tratava de um princípio. Em 2019, no início, disse que não podia, porque era uma regra. E ainda em 2019, no final, disse que podia, porque era um princípio. Olhem que maravilha a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pode, não pode. Pode, não pode, pode. É princípio, é regra. É princípio, é regra, é princípio. Com todo o respeito que merece, e merece mesmo o Supremo Tribunal Federal, aqui nós temos uma jurisprudência, no mínimo, problemática e que não favorece a segurança jurídica em hipótese nenhuma. O que está por trás dessa jurisprudência oscilante do Supremo Tribunal Federal? O que está por trás é este entrechoque entre interesses privados e interesse público e um entrechoque entre direito interno e, vamos colocar assim, direito internacional, né, dos órgãos internacionais. E se entendeu, a meu juízo equivocadamente, que a nossa Constituição, no lugar de exprimir uma regra proibitiva, teria exprimido um princípio, e este princípio poderia ser objeto de uma ponderação com outros princípios, dentre os quais o princípio da investigação criminal, da efetividade do sistema penal, ou, enfim, princípios tais como transparência, publicidade, ou seja lá, solidariedade, ou seja lá o que for. Então, aqui existe um primeiro problema, e uma questão que me parece que deve ser respondida.
Esse enunciado normativo exprime um princípio ou uma regra? Se é princípio ou regra, o intérprete decide livremente, de acordo com o seu capricho e o seu arbítrio, e opta por um ou por outro? Ou o enunciado normativo exprime uma dessas espécies normativas e o intérprete deve respeitar a escolha que foi feita pela Constituição? De outro lado, existe essa questão relacionada à relação entre direito interno e direito internacional. E aqui nós sabemos que existem diretrizes de órgãos internacionais, especialmente da OCDE, no sentido de que deve haver uma flexibilização do sigilo de dados em favor da transparência, da publicidade para o atingimento de finalidades públicas. E aí surge a pergunta: qual é a relação que se dá entre direito interno e direito internacional? Um se sobrepõe sobre o outro ou não? Em quais hipóteses, se a resposta for afirmativa, e em quais condições, o direito internacional se sobrepõe sobre o outro? Examinando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se chega à conclusão de que este chamado interesse público, sempre ele, foi a razão para justificar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Se abriu mão daquilo que está disposto na nossa Constituição, a meu juízo, de maneira absolutamente clara, em favor dessas diretrizes internacionais que prevêem a flexibilização de dados. E aí, nesse sentido, até porque o meu tempo está terminando e eu preciso, digamos, fazer já uma conexão com o direito internacional, uma questão que deveria ser objeto de resposta, talvez nesse painel, ou pelo menos digna de reflexão por nossa parte, diz respeito a saber o seguinte: qual a natureza dessas diretrizes da OCDE? A OCDE é um órgão composto por representantes dos poderes executivos de países desenvolvidos, que têm constituições completamente diferentes da do Brasil. Tanto que esse dispositivo que eu li e cuja forma que eu analisei não encontra paralelo em nenhuma Constituição dos países que formam a OCDE. Diante disso, surge a pergunta: essas diretrizes desse órgão, que tem essa composição, devem servir de orientação para o Brasil, que tem uma Constituição diferente, que possui uma regra distinta ou não? Então, aqui, para provocar, eu pergunto: se a OCDE é formada por representantes dos poderes executivos dos países desenvolvidos, será que o Brasil deve seguir as orientações da raposa para saber como deve cuidar do galinheiro, desprezando os enunciados normativos constantes da sua Constituição? Essa é uma questão. E aqui, naturalmente, existe esse embate, que é um embate que vem do direito moderno em diante, que é esta supremacia do interesse público sobre o particular. A velha questão que sempre volta, que ajudou a formar o direito administrativo e o direito constitucional, mas que, com o advento da Constituição Cidadã de 1988, foi colocado em xeque. Mas essas decisões do Supremo Tribunal Federal, que naturalmente são decisões que podem ser doutrinariamente criticadas, como se está fazendo aqui, com todo o respeito, elas precisam ser cumpridas, de maneira que o que resta da discussão, pelo menos do ponto de vista normativo, é se o sigilo de dados pode ser quebrado sem autorização judicial e, portanto, as autoridades fiscais podem obter as informações diretamente de outros setores, como, por exemplo, o setor bancário, sem autorização, e podem compartilhar os órgãos públicos as informações entre si. A questão que passa a ser central é o devido processo legal. Como serão compartilhadas as informações, por quem serão compartilhadas as informações e com que fim serão compartilhadas essas informações.
especialmente no que se refere aos direitos dos atingidos, no sentido de saber o que está sendo feito com as informações, qual é a finalidade desse compartilhamento, entre outras coisas. Então, a minha parte, meus caros, era fazer um exame, ainda que breve, do direito interno, notadamente direito constitucional a respeito do sigilo, e passo a palavra, então, ao Dr. Pedro Adame para que continue conduzindo os trabalhos, mais uma vez agradecendo pela alegria de poder participar desse evento. Então, muito obrigado, professor Humberto. Certamente muito o que pensar. Doutor Roberto, por favor. Pedro, muito obrigado, professor Humberto, pela brilhante exposição. De fato, a gente vê que no precedente de 2015, inclusive, os compromissos assinados pelo Brasil foram vistos, digamos, como uma causa que pressionaria aí o Supremo, esse interesse público que o senhor comentou, que seria justamente permitir o acesso a informações para fins de troca e tudo mais. E o que a gente vê, olhando um pouco para a situação brasileira, é que o Brasil vem adotando, pelo menos nos tratados mais recentes, né, o artigo 26 com as cláusulas que impedem o sigilo bancário de ser uma razão pela qual eu posso negar a troca de informações. O Brasil celebrou também a Convenção Multilateral de Troca de Informações, né, de assistência administrativa. Então, de fato, o Brasil veio se comprometendo aí não só do ponto de vista da soft law, né, seria os relatórios, o próprio Fórum Global, mas também aí em alguns tratados a permitir esse amplo acesso de informações. Eu gostaria de passar agora a palavra ao panelista, professor Marcos Neder, que vai expor em termos concretos, como que um contribuinte pode ser prejudicado em algumas situações em que ele não sabe a razão pela qual ele está fornecendo uma informação solicitada pelo Brasil no contexto da troca de informações e, enfim, e aí a gente coloca também em evidência, talvez um pouco da fala final agora do professor Humberto, que seria justamente o direito do contribuinte de ser notificado previamente, de saber os motivos da troca de informações e com que fim, enfim, com qual é a finalidade para aquela troca, coloca isso bastante em evidência. Professor Marcos Neder, por gentileza, a palavra do senhor. Professor Marcos, estamos sem áudio. Desculpe. Obrigado, Roberto. Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer o honroso convite do IBDT, cumprimentar os organizadores desse evento de sucesso, o professor Luiz Flávio, o professor Chueire. E a minha palestra segue um pouco, e a comissão organizou muito bem. Vou tratar um pouco de dar uma concretude até que o professor Humberto caminhou, né? Na verdade, nós teve uma evolução muito rápida dessa questão da troca de informações. Eu me lembro do tempo, e eu vivi um pouco isso, que era muito difícil conseguir informação do exterior, tanto dar como receber. Um fiscal, numa fiscalização, nunca evitava pedir, porque demoraria e chegaria depois da fiscalização acabada. Mas, a partir do início dos anos 2000, o Brasil começou a se integrar uma velocidade muito rápida, aderindo aos acordos de troca de informação, e nós chegamos ao momento atual. Eu estava até olhando aqui no site da OCDE e fiquei surpreso com a classificação do Brasil. Geralmente o Brasil não é bom nesses mapas mundiais, mas aqui ele está com louvor, né? Ele fala as trocas de informação a pedido, e está aqui atendido amplamente pela OCDE, quer dizer, largely compliant. Quer dizer, o Brasil tanto fornece quanto dá informação a pedido. E seguindo essa trilha, a própria fiscalização, naquela relatório anual dela, publica agora quantas informações são trocadas, para tentar ter uma dimensão, isso vai ser comentado pelos palestrantes seguintes, né? Mas no âmbito do FATCA, com os Estados Unidos,
foram trocadas 60.400 informações financeiras de contribuintes. No CRS, 860.000 contas bancárias foram trocadas. E no Country by Country Report, foram 34 países que trocaram informações. Eu estou assistindo outro dia um debate da OCDE com a Receita Federal, os próprios auditores dizendo que receberam mais de 100 tax rulings vindos da Europa. Então, houve uma mudança completa. Hoje em dia, o Brasil, se perguntado, responde. Agora, e o outro lado da questão? E quem está fornecendo a informação? Será que tem alguma garantia que o outro país não está sendo agressivo em termos da base tributária? Essa troca de informação sempre é variável. Foi os países protegerem um pouco sua base tributária dos ataques, da concorrência. Existe até esse jargão de concorrência tributária entre países. Eu vou citar um exemplo concreto, claro, não vou citar os envolvidos, mas para entender um pouco a via crucis desse processo. Um contribuinte, eu vou chamar situado, residente num país A, ele tem um direito possível de ser explorado. E ele vende esse direito para uma empresa brasileira que vai explorar esse direito, tanto no Brasil quanto pelo mundo todo. O fisco do país A resolve fiscalizar esse contribuinte. Inicia a fiscalização, mas ele está totalmente atendido às regras locais e ele fica curioso, porque houve uma transação da venda desse direito anos anteriores, em que foi pago uma quantia. Ele verificou o preço de mercado, estava tudo ok, e começou a pedir a informação da empresa brasileira. Primeiro ao contribuinte em si, que pediu à empresa brasileira, que negou, com base em sigilo comercial, segredo, e que aquele detentor do direito não tinha participação na empresa. Passo seguinte, o fisco do país A pede a todos os clientes, que é quase uma centena deles pelo mundo, que fornecessem os contratos. 90% desses também negaram, em razão de acordos de confidencialidade contratual. Alguns forneceram e alguns até foram a juízo quando eles para não fornecer. O cliente na Suíça entrou em juízo e ganhou judicialmente os direitos de não fornecer. E aí o fisco do país A resolve pedir para o fisco brasileiro. Tem a tratado entre os dois países para evitar a troca de dupla tributação. E aí começa a parte interessante desse procedimento. O fisco vai à empresa brasileira, mas não diz que está pegando informação para cumprimento desse tratado. Ela abre um MPF, agora que se chama TPDF, né, de diligência e pede todos os documentos como se fosse uma verificação normal. E lá dentro os contratos. O contribuinte desconfiado que estava sendo, porque ele já tinha acabado de ser auditado, ele não estava entendendo porque ser auditado de novo, ele usa ali de acesso à informação e pede à delegacia que informe qual é o motivo da fiscalização, porque se fosse troca de informação, ele não entendia que deveria fornecer, porque ele não tem relação. É claro que o país A queria aplicar a regra de preço de transferência porque entendia haver uma vinculação. O fisco brasileiro falou, não, eu não sou obrigado a informar. O contribuinte entra em juízo pedindo, olha, esclareça qual é o motivo do pedido, porque se for troca de informação, eu entendo que isso é uma mera investigação preliminar do outro país. Ele não tem fundamento para me pedir essa informação. O juiz nega a liminar, dizendo, olha, aqui está só pedindo dados do contribuinte, não tem nenhum elemento nesse sentido. Continua o procedimento, aparece no processo de investigação no país A, o pedido desse país ao Brasil, com base no tratado, ele pede com base no artigo 26 do tratado de troca de informação, o tratado de evitar dupla tributação, e aparece posteriormente a resposta brasileira,
não a informação, mas a resposta que ele ia conseguir a informação. Aí eu fiquei curioso, porque quem responde é um coordenador de assuntos tributários, que na hierarquia da Receita seria terceiro, quarto escalão. Aqui eu estou trocando informação entre duas jurisdições. Se nós compararmos o nível do Ministério, seria sétimo, oitavo, e no nível da Presidente da República. Então, uma autoridade, de maneira singular, fornece esse tipo de informação sem o menor contraditório, ainda mais o contribuinte pedindo para prestar esclarecimentos. O que aconteceu na sentença, aí já com mais informações, o juiz fala, olha, eu entendo que pode trocar a informação, porque há tratado, há um procedimento investigatório no outro país, e ele afirma, o outro país é obrigado a manter sigilo, um pouco aplicando a experiência brasileira de troca de informações entre órgãos públicos. Então, a informação, finalmente, é fornecida, todos os contratos, inclusive com diferenças comerciais, era a vida do contribuinte ali. Ele praticava preços diferentes, estruturas de negociais diferentes. Com o resultado disso, o fisco do país A autua o detentor do direito e, curiosamente, não compensa os tributos pagos no Brasil. A empresa brasileira era do regime do lucro real. Tributava 34%, mas PIS/COFINS quase 50% no Brasil. Isso foi ignorado por outro fisco. Cobrou novamente mais... Teams, so it was okay. Posso continuar? Cobrou praticamente toda a renda dele, virou imposto. Tributado a mesma operação pelos dois países, em clara bitributação. Curiosamente, no auto de fração, ele fala, não cabe a mim compensar os tributos. Se o Brasil quiser, dê iniciativa ao MAP, um Mutual Agreement Procedure, de acordo entre os dois países. Mas, curiosamente, pesquisando a legislação interna do país, qualquer MAP que se comece, interrompe qualquer defesa administrativa ou judicial. Eu tenho que interromper o processo. E, pela experiência que eu aprendi nessa situação, esses mapas demoram 2 a 3 anos, às vezes mais. E, curiosamente, eles não são obrigados a chegar a um resultado. Se o país entender que o tributo é devido, ele mantém a sua posição. E se o Brasil, revendo, porque foi entregue sem nenhum exame preliminar, inclusive a empresa brasileira já tinha discutido isso internamente com decisões favoráveis, ninguém analisou isso. Se o Brasil rever sua posição, não adianta, porque o outro país vai entender que a tributação, aplicando as regras de preço de referência, alocou grande parte da renda e tributou lá. Para discutir lá, o contribuinte precisava já pagar antecipadamente, o sistema lá é quase um solve e repete. Então, no final das contas, a operação foi bitributada. O Brasil não preservou seu contribuinte, não deu chance dele se defender minimamente, não analisou a hipótese de exceção do artigo 26, que é as hipóteses de sigilo. E o que resta a esse contribuinte numa situação dessa? Ele tentou recorrer ao judiciário. Isso mostra um pouco que nós não temos tradição. Hoje em dia, nos últimos anos, com todos esses escândalos que o país passou, quando alguém fala em fornecer informação, se fornece imediatamente. Mas onde fica o direito do contribuinte, né? Os países todos protegem um pouco sua base tributária. Tem que ver se outro país está pedindo com fundamento, porque ela era um contribuinte brasileiro que arrecadava tributos aqui. No final, o que vai lhe restar é fechar as portas no Brasil e ir para outro país. Esse é o sistema, a meu ver, de insegurança. Mereceria um procedimento na parte, por exemplo, de sigilo bancário. Se criou todo um mecanismo, um decreto, que tem que haver motivação e tudo mais, sob pena de nulidade. Nessa área de troca de informação, mereceria o Brasil reavaliar seus procedimentos, dar chance de oitiva, analisar a situação concreta, não fornecer porque está pedindo.
não fornecer para ficar bem no mapa da OCDE, dizendo que troca, é só pedir que o Brasil dá a informação, porque ele prejudica a própria economia brasileira, os impostos aqui no Brasil. Então, seriam esses meus comentários principais. Eu queria dar um pouco de concretude a essa discussão, porque a gente discute muito um ponto de vista teórico, mas a realidade que se impõe não pode a fiscalização chegar na empresa e dizer que está fiscalizando um programa de imposto de renda normal, quando ela sabia desde o início que ela queria era pegar informação, era uma diligência para informação para fornecer baseado num tratado de troca de informação. Não há transparência pelo outro lado. Se defende a era da transparência, esse procedimento tem que ser aperfeiçoado. Então, esse é um pouco os comentários que eu venho a fazer para enriquecer um pouco o debate nessa mesa. Muito obrigado a todos por me ouvir e devolvo a palavra ao professor Pedro. Muito obrigado, professor Marcos. Certamente temos muito o que pensar também, agora sabendo como ocorrem concretamente essas trocas. E eu fiquei impressionado pelo número de trocas. Certamente imaginava que eram menos. Doutor Roberto. Marcos, é interessantíssimo isso, esse aspecto, que é a transparência não do contribuinte, mas da administração pública, né? Então, de fato, um aspecto que hoje cobra-se muito só do contribuinte, que haja total acesso às informações bancárias, participações societárias e tudo mais, mas não se, da parte do ponto de vista da administração pública, nem sempre você tem uma atitude equivalente, em termos de transparência. Acho bastante interessante o caso narrado. Queria passar agora a palavra à professora Raquel Novaes, que vai justamente fazer uma abordagem sobre as modalidades de troca de informação, como o Brasil se coloca nesse movimento internacional que a gente tem hoje em prol da transparência da troca de informações, das distintas modalidades e, enfim, os possíveis rumos futuros, né? Professora Raquel, a palavra é sua. Muito obrigada, professor Roberto. E eu queria começar cumprimentando a cumprimentar o IBDT pela organização desse evento, né? Que superou todas as adversidades desse momento que nós estamos vivendo para nos oferecer um congresso de extrema qualidade. Eu queria também agradecer o honroso convite que me foi feito para partilhar esse painel ao lado de professores que eu tanto admiro e estimo. O tema da transparência, eu acho útil para tocar nele, retomar alguns conceitos, né? Ele se baseia na cooperação internacional, que a seu turno se vale da troca de informações como principal instrumento para que essa cooperação se dê. A troca de informações nada mais é do que canais estabelecidos entre os Estados, em termos acordados em tratados, por meio dos quais autoridades competentes de um Estado têm autorização para, por esses canais e na forma como eles são estipulados, passar as informações, transferir ou trocar essas informações. Existem 5 formas de troca de informações previstas na Convenção para Assistência Administrativa Mútua, que é essa convenção que hoje didaticamente elenca e define as formas de troca de informação, os mecanismos. A primeira delas é a forma a pedido, a mais comum, se dá quando, sempre pelas autoridades competentes, um país solicita informações a outro sobre determinado tema específico e sobre temas específicos, né? Então, ela é também chamada de EO Standard. A gente ouve muito na literatura.
A segunda é a forma de automática de troca de informação, ou seja, prescinde do pedido e é feita de forma periódica sobre determinados dados previamente acordados entre os países. Pois temos a troca espontânea de informações, quando um país detendo uma informação que seja de presumível relevância para outro, através das suas autoridades, ele entrega essas informações ao outro sem pedido, com requisitos, obviamente, é regulamentado isso, em que situação que se dá, mas sem pedido. Depois temos as fiscalizações simultâneas, ou seja, duas jurisdições, por suas autoridades fazendo investigações simultâneas, fiscalizações simultâneas e trocando esses resultados entre elas. Isso tem mais ocorrido na Europa. E fiscalizações em outros países, em que um país solicita a outro acompanhar os resultados que esse outro país faz no seu contribuinte para obter as informações resultantes dessa fiscalização. Muito bem. A cooperação internacional tem uma história de mais de um século, né? Um dos benefícios dos congressos do IBDT, eu penso, é de ser um importante instrumento de atualização sobre a produção científica e acadêmica. E aqui eu registro uma obra que foi publicada nesse ano, que eu tive a grata alegria de visitar e que é da autoria do professor Roberto Codorniz, que nós temos a honra de ser moderados por ele, e que se intitula Cooperação Fiscal Internacional e Troca de Informações. Ela foi baseada numa pesquisa primorosa que sustentou conclusões desafiantes sobre o tema. E o professor insere a cooperação internacional em 3 estágios, 3 períodos que ele chama de 3 estágios. O primeiro deles começou no século XIX, seguiu-se pelo século XX, vai até o final do século XX. E naquele estágio, os países tinham como principal objetivo ver as suas empresas prosperando, se desenvolvendo, a partir das quais eles se desenvolveriam. E, portanto, o objetivo dos países com a cooperação internacional era prevenir a bitributação. A bitributação como foco maior e prevenir a elisão como um objetivo subsidiário. Como expressões importantes desse país, desse período, desse estágio, temos a Convenção Modelo da OCDE de 63, que no seu artigo 26 inicialmente contempla a regulamentação da informação a pedido, que veio sendo desenvolvida, né? Veio sendo expandida com relação ao seu escopo. Temos também, em 88, a assinatura pelos países membros da OCDE da primeira versão da Convenção para Assistência Administrativa Mútua e, portanto, termina-se esse período com esses resultados, muitas trocas de informação a pedido em ambientes bilaterais. Em 98 surge o segundo estágio da cooperação internacional e surge a partir do relatório da OCDE intitulado Harmful Tax Competition, né? Competição tributária danosa, em que esse relatório retrata os danos causados pela competição fiscal entre os estados, tendo como instrumentos regimes benéficos, tributários benéficos, aqui no Brasil nós conhecemos como guerra fiscal, né? E os danos dessa tendência global. Bom, então esse estágio inicia-se com um novo foco dos países para exercício da cooperação internacional. Eles queriam combater a competição tributária danosa, né? Importantes eventos são registrados nesse período, nesse estágio.
Um deles é a OCDE, em 2002, ter lançado, ter apresentado a convenção modelo para troca bilateral de informações, fora do âmbito do Tratado de Bitributação. Em 2009, a OCDE se reestrutura, né, o Fórum Global se reestrutura para admitir novos entrantes e não membros da OCDE, dando outra dimensão ao tema da transparência. Em 2010, nós temos o FATCA, dos Estados Unidos, temos a emenda, um protocolo de emenda àquela convenção que havia sido assinada em 88 para admitir os não membros da OCDE, e hoje é o principal instrumento de troca de informações, né? O mais recente número de signatários que eu pude consultar, existem hoje 137 signatários dessa convenção. E muito bem, depois em 2011, a União Europeia começou a lançar as diretivas nessa matéria. Muito bem. O terceiro estágio, também nesse estágio, formularam-se conceitos de paraíso fiscal, regimes fiscais privilegiados, que foram integrados em muitas legislações domésticas, inclusive na do Brasil, né? E o terceiro estágio nasce com o BEPS. O BEPS, o objetivo ali passa a ser a prevenção da elisão e da evasão fiscal. E um dos pilares do projeto no âmbito da OCDE é a transparência, ao lado da coerência e substância, que são seus outros dois pilares. Então, nesse terceiro período, no segundo período, até o segundo estágio, a chamada troca a pedido, ou EO Standard, era o standard para a troca de informações. A partir desse período, a troca automática, a EO, passa a ser, então, o standard desejado para a troca de informações. Bom, e a partir daí, troca automática tem se dado em forma de criação de relatórios de troca de country by country report, CRS, bom, muito bem. Esse é um quadro que eu apresento nesse slide apenas para relacionar na história da cooperação os principais instrumentos e o mecanismo de troca de informação que está à base desses instrumentos. Muito bem. Como é que o Brasil se posicionou? Como o Brasil se posicionou nessa história de cooperação internacional? No início, de forma muito tímida, como ressaltou o professor Nader, né? Até tratados de bitributação, o Brasil até hoje só assinou 34, pensando o que para sua dimensão é um número pífio, pensando nos países do BRICS, que tem os principais, tem 3 vezes isso, o próprio México, nosso vizinho, tem quase o dobro disso. Então, nessa matéria, o Brasil foi muito tímido, mas em 2001 lançou o seu Congresso, editou a Lei 104, complementar, que permite, vamos dizer, a derrubada do sigilo bancário, né? E isso é um importante marco na legislação interna brasileira. Essa lei passou pelo crivo do Supremo Tribunal Federal, que entendeu correto, que entendeu constitucional a lei, desde que houvesse um processo prévio. Portanto, passando a prescindir de uma autorização judicial prévia. Em 2007, o Brasil assina vários tratados de bitributação, tratados de troca de informações bilaterais, a partir de 2007, né? Transforma-se em membro do Fórum Global de Transparência em 2009, assina a convenção para troca, para assistência administrativa mútua em 2011, assina o FATCA e depois cria hoje todos os mecanismos para dar para colocar em prática a troca automática de informações. Portanto, criou a e-financeira, que dá base para ele fazer a troca de informação financeira no âmbito do CRS, criou o modelo do CBC, obrigando as suas empresas a darem as informações para que ele possa também fazer trocas automáticas. E ele vem trocando, sim, desde 2018, vem trocando, recebendo também os rulings dos outros países. O que se verifica, né,
no tema da transparência internacional é que o que os países hoje alcançaram realmente foi um estágio avançadíssimo, um grande avanço na matéria de transparência ocorreu nos últimos anos. E tendo os estados se aparelhado para ter o controle, a visibilidade, a informação de quase toda a vida do contribuinte. Eu digo quase porque eu ainda não vi nesses mecanismos nada de eficaz, por exemplo, para examinar o que se passa fora do mercado financeiro, como, por exemplo, atividades com criptoativos, mas isso é uma outra história. Os estados, sim, chegaram a um nível de aparelhamento tal que nada, muito pouco é resguardado ao contribuinte. Se antes, no início do século passado, a sua prosperidade, a sua inviolabilidade dos seus dados, o segredo, enfim, a privacidade dos seus dados era protegida e violada em situações excepcionais, hoje a regra é a exposição, com apenas uma exceção, que é aquilo que os tratados têm como vamos dizer, um impeditivo nos quais eles podem se justificar para passar a informação, que é a proteção de dados comerciais e de indústria, né? Muito bem. Realmente, a partir nos últimos tratados, e o mundo hoje já está num sentido que não dá mais proteção ao segredo bancário, as jurisdições não estão mais autorizadas a justificar a recusa da troca em base de segredo bancário e portanto, só resta isso. O que eu coloco aqui para reflexão e na linha dos professores que me precederam é que todo movimento, como todo movimento pendular, os extremos não são desejáveis, né? Nós passamos de um estado a outro e o contribuinte hoje não tem como exercer seus direitos e a minha crítica, a crítica que eu faço e que eu entendo que é amparada, ao menos no nosso sistema, é que o equilíbrio desse pêndulo estaria realmente numa salvaguarda procedimental. Da mesma forma em que o contribuinte, o Estado tem o direito de ter acesso às informações em relação ao contribuinte deve ser dado o mesmo direito de procedimento, né? De procedimento, saber o que ele, quando trocas de informação estão ocorrendo a seu respeito, para que finalidade, e para que ele possa exercer, pelo menos à luz do nosso direito, o direito de defesa, que é incondicional, que é fundamental, e, portanto, a seu critério, exercer esses direitos. Portanto, na minha visão, o pêndulo precisa ser centralizado e isso se daria, sim, com a salvaguarda procedimental para o exercício do direito de ampla defesa. Com isso eu termino, desculpe passar um pouquinho do meu tempo. Raquel, muito obrigado pela sua apresentação. Muito obrigado, inclusive, por fazer menção ao meu livro. Foi um presente, eu não imaginava que você fosse se debruçar sobre ele tanto nessa ocasião. De todo jeito, eu me sinto muito honrado com a menção. E eu gostaria agora de passar a palavra para a professora Patrícia Brown, que vai expor um pouco para a gente do contexto de outras questões, que são muitas das questões relativas aí à proteção dos dados, à confidencialidade dos dados fornecidos pelos contribuintes, e ela inclusive vai trazer aí muitas preocupações que hoje talvez não estejam no nosso radar,
mas que certamente são dignas de uma grande reflexão da nossa parte. Tá? Então, eu chamo a professora Patrícia, agradecendo pela presença dela, assim como agradeço pela presença de todos os senhores senhoras que vieram aqui com tanto empenho e estão participando do painel. Chamo então, passo a palavra então à professora Patrícia nesse momento. Professora. Professora, Thank you very much, and thank you for Muito obrigada pelo convite para estar hoje aqui e falar nesta conferência. Eu espero que algum dia possamos nos ver pessoalmente. Quando eu recebo convites, algumas vezes são sobre coisas que eu posso falar sobre muitas coisas, mas eu fiquei muito empolgada com este convite, porque haviam várias coisas que já me incomodavam e esta conferência me fez focar nelas e pensar de uma forma mais rígida sobre isso e mais rigorosa. Ouvimos falar, Roberto, isso, no próximo slide. Ouvimos falar dos 3 panelistas antes de mim sobre a necessidade de equilíbrio entre o interesse público e privado. Eu coletei aqui uma das diferentes formas que esses documentos básicos se referem a isso, os fundamentos, digamos assim. É uma propaganda, na verdade, para Baker, que escreveu uma série de artigos para as publicações do IFD sobre casos tributários sobre direitos humanos dentro do Tribunal de Direitos Humanos Europeu ou o geral, Tribunal Geral Europeu. E é muito interessante mostrando esse equilíbrio de uma forma mais genérica. E eu acredito que a referência da referência do pêndulo aqui que foi feito, porque nós estamos balançando muito mais a favor dos governos agora do que a pessoa privada. E realmente a academia e os pessoas que praticam o direito têm que tentar empurrar mais para o lado dos direitos humanos. Então, de forma o pêndulo é uma excelente analogia para se fazer esse tipo de coisa. Então, ingressando ao núcleo dessas coisas que me incomodam. Agora, o próximo slide, por favor. Se olharmos o passado, quanto à troca de informações, nós tivemos isso relevante, o padrão relevante, assim como visto, é um teste de equilíbrio e pode dizer que você poder invadir a privacidade de uma pessoa só pode ocorrer se houver uma conexão a um caso tributário. E a intenção é a guarda contra o phishing, ou então podemos dizer que nós temos uma boa ideia, mão de como a gente pode ver isso, mas as diferenças de abordagem de países usando a informação ainda pode criar problemas, até com relação ao padrão. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, há um caso, a Aloe Vera, onde um contribuinte processou a autoridade tributária porque a informação foi fornecida para o governo japonês sobre o tratado tributário e o argumento do contribuinte é que todos sabem que a informação que é dada às autoridades tributárias japonesas vai aparecer na imprensa japonesa. E, portanto, ao prover a informação, oferecer a informação, melhor dizendo, os direitos do contribuinte foram violados. E, nesse caso, durou 10 anos, acho que fechou a 20, e ao final deste caso, o tribunal concordou que, de fato, o IRFS tinha dado informações às autoridades japonesas de forma de que era inconsistente com o tratado, e então o contribuinte ganhou, desculpa, e foi limitado a $1.000. Então, depois de 20 anos, esse contribuinte saiu com $4.000 do IRFS.
mesmo que ele tivesse direitos, é uma pergunta que volta ao final de o que é o recurso com relação a esse caso. Mas o caso Aloe Vera, na verdade, sugeriu que as autoridades competentes norte-americanas tinham que ser cuidadosas com o país recipiente vai fazer com a informação daquele contribuinte. Agora que a Aloe Vera já se foi, há um novo caso que começou a PRI Puri, e eu acho que será o próximo caso interessante nos Estados Unidos com relação à troca de informação. O IRFS está tentando executar uma solicitação de informação sobre o governo da Índia. Este caso apresentou um número de questões, diferenças de uso. Então, informação que o governo da Índia usa informações de forma que é diferente do fisco norte-americano pode fazer. E isso é a defesa feita para este caso e também tem uma questão relacionada ao escopo da solicitação. Ele pediu 16 anos de informações bancárias, o que parte desses anos, pelo menos 8 contribuinte, na verdade, vivia nos Estados Unidos. E ele fala que nem era um residente da Índia. E, finalmente, o argumento é que a solicitação está sendo feita por motivos políticos. Então, o contribuinte vem de uma família proeminente política da Índia. Então, o fisco norte-americano, o contribuinte, o banco, o tribunal vai todos lidar com essas acusações para decidir se essas informações podem ser fornecidas ou não. Então, há perguntas que ainda precisam ser entendidas. Mas acredito, conforme passamos para a troca automática de informação, as perguntas ficam ainda mais difíceis e temos que olhar na nossa prática para ter certeza de ter um equilíbrio correto. Eu posso dizer que eu apoio a troca de informações automática. Eu trabalhei na OCDE como secretária, no grupo de trace, de rastreamento, então o que nós fazíamos quando a troca automática ocorria, que permite o CRS ter uma informação rápida após do FACT ser adotado, mas é importante lembrar que quando estamos fazendo isso no projeto Trace, a premissa é que havia um grupo piloto de troca automática feita voluntariamente e incrementalmente. Então, sabíamos que haviam questões que iriam aparecer, tinham que ser lidadas com, e mas achamos que tínhamos tempo para fazer isso. Quando o FACTA e o CRS ocorreram, o que deveria ser uma coisa voluntária e incremental como processo se tornou universalmente mandatório. Então, agora nós temos troca automática de informação com muitos países. Então, essas questões vão certamente aparecer de novo. Então, próximo slide. Então, se olharmos, havia uma publicação, desculpa, do OCDE, como manter seguro, o que, na verdade, tudo bem no limite. Mas se você ler isso agora, fica extremamente claro que o foco estava na informação trocada mediante solicitação. Falavam sobre fazer como certificar-se que a informação só estava disponível para poucas pessoas e que era trancada, fechada no final da noite, digamos assim, e grande parte do documento tratava de fazer verificações do histórico dos funcionários. Então, o medo era um vazamento da informação pelos funcionários. Então, a proteção da informação e quem tinha acesso a essa informação. Agora, alguns
dos trabalhos da OCDE, depois disso, é mais um pouco focado na segurança cibernética, e o meu entendimento é que eles peritos nessa área, segurança cibernética, porém, ainda a diretriz não chegou ainda a par e passo com a verdadeira ameaça. E o CRS foi concebido para ter um processo tranquilo, sem limites, para incorporar informação entre os países recipientes de sistemas que estavam combinando, que estavam no mesmo pé, para fazer que isso seja realmente eficaz. Não deve importar se a informação da autoridade tributária brasileira ou americana ou de uma instituição financeira estrangeira deve entrar no sistema automaticamente de forma que possa ser útil às autoridades financeiras. Mas se você faz isso, você tem que pensar na segurança e proteção dessa informação de uma forma diferente. Não é suficiente garantir que os seus funcionários não sejam corruptos, desculpa, ou apenas curiosos em alguns casos. Então, existe aquele problema, então, muitas pessoas estão olhando, os funcionários olhando os formulários de imposto de renda dentro da autoridade fiscal norte-americana. Então, temos bancos de dados enormes que podem ser hackeados de fora. Então, não há atenção suficiente dada à segurança cibernética. E, de fato, no ano passado, os búlgaros, o banco de dados inteiro da Bulgária foi hackeado e os dados de todo mundo foi disponibilizado aos hackers. Então, a pergunta, quando você coloca o caso Aloe Vera, que fala que as autoridades tributárias norte-americanas têm que se preocupar com o que vai ocorrer com a informação que eles passam para os outros países. Então, o que o IRS tem que fazer antes de troca de informação com o governo búlgaro novamente? E OCDE tem seus processos através do Fórum Global, mas a pergunta é se qualquer autoridade tributária pode confiar nesse processo. E desta forma, existe uma tendência, eu diria, para todos dizer, bem, isso é um fato da vida, o imposto é um fato da vida. Porém, a informação que está indo para esses bancos de dados é muito confidencial e difícil de recuperar uma vez que desaparece no dark web. Próximo slide, por favor. Eu diria que os outros pontos, há um outro grupo de perguntas que eu tenho tirado a respeito recentemente. E eu diria que isto veio enquanto eu estava em Amsterdã, no IFD, e junto com o advogado do Cazaquistão, chamou minha atenção das minhas máquinas de registro, e então sobre a informação que tinha que ser trocada automaticamente da caixa registradora, por exemplo. Se você estiver olhando, talvez, o padrão relevante, ou que assim parece, podemos partir do princípio que toda a informação sobre receita vai satisfazer esse padrão. Talvez podemos decidir que talvez a informação de conta bancária seja também algo relevante, mas acho que coisas complicam quando falamos de gastos. Então, se você pensar itens caras, aviões, barcos, propriedades, essa informação que outros países gostariam de ter às mãos e pedir aos Estados Unidos para, em alguns casos, fornecer, e também é frustrante para esses países descobrir que essa informação reside a nível estadual, algumas vezes a nível local, então não está prontamente disponível para o a IRS pode obter essa informação lógico, dos Estados Unidos. Há uma série
de vários casos de Aldon Summers, vários casos de Aldon Summers, o IRS não precisa ter o nome da pessoa específica, porém pode identificar uma classe de indivíduos. Então, voltando, professor, I would like to ask you to conclude your reasoning, please. Sorry. Okay, I'm sorry. I meant muito to. bem, desculpa. Eu ia colocar um timer e esqueci. Bom, Try to finish that in 1 minute, if possible. a senhora tem. So you have 1 minute. Então, o IRS está coletando informações para si sobre clientes americanos em bancos estrangeiros, clientes que depositaram dinheiros nesses bancos estrangeiros, utilizando cartões de crédito destes bancos para suas compras. Mas este trabalho foi estendido com o uso de, digamos, caixa registradora online. E o objetivo dessas caixas registradoras online é para as autoridades tributárias poder coletar informação com relação às varejistas, que de outro caso poderia ser alguém escondendo a receita que estava entrando, mas pelo menos em alguns países essas registradoras online também registram dados do cliente. Então não é claro. Eu fico feliz. Assim, Amazon saber o que eu leio e compro, tudo bem, mas menos, eu não gosto muito do governo saber o que eu estou lendo, comendo e comprando. Desta forma, eu acho que isso é uma área que a administração tributária lançou uma publicação que não aborda os direitos dos contribuintes com relação às registradoras online. Eu acho que é algo que as pessoas deveriam prestar mais atenção. Então, a conclusão que eu faria é que precisamos garantir que os governos sempre vão tentar obter o máximo possível de informação, uma vez que eles têm, eles querem trocar com outros países, e eu acredito que precisamos ser bastante diligentes com relação a garantir que vamos manter um equilíbrio que faz parte dos acordos, que permita essas informações serem trocadas. Estes eram alguns dos pontos que eu acredito que serão questões quentes nos próximos anos. Muito obrigada. Thank you. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada pela sua apresentação. Gostaria de agora convidar a professora Irma. A professora Irma está sendo... Trazia a perspectiva dela sobre esse ponto, pontuando que o que a gente consegue ver ao longo disso tudo é que quanto mais a gente vai para a troca automática e espontânea de informações, mais a gente acaba tropeçando em dificuldades da garantia dos direitos dos contribuintes. Eu acho que aquele ponto que a professora Patrícia comentou, muito bem dito, é muito mais fácil atingir um equilíbrio correto de interesses entre fisco e contribuinte quando se está na troca a pedido de informações, mas quando se passa para a troca automática, em que eu tenho um fluxo muito grande de informações, eu tenho questões relativas à confidencialidade, ao segredo, e até mesmo participação do contribuinte. Antes da professora Irma entrar na apresentação, eu gostaria apenas de soltar o nosso quiz, se a nossa equipe puder soltar o quiz, justamente sobre essas questões. Quais seriam os direitos dos contribuintes, digamos, na troca automática de informações, se eles teriam algum direito procedimental, bem como se haveria possibilidade de, qual seria, digamos assim, seria desejável ter a troca de informações relativas às suas despesas. Então, a gente vai ficar aqui, vai aparecer o quiz para as pessoas poderem analisá-lo e votá-lo, isso sem prejuízo, claro, enquanto a gente tiver a apresentação aqui da professora Irma. Professora Irma, por gentileza, a palavra está com a senhora. Thank you so much. Can you hear me? Vocês podem me ouvir, sim? Muito bem, Roberto. Quanto tempo eu tenho para minha apresentação, Roberto?
12 minutes. 12 minutos. Por favor, me avise alguns minutos antes das 12 terminarem. Obrigada pelo convite. Desculpa com o laptop, tablet, telefone. Assim mesmo foi difícil de eu ser conectada com a câmera. De forma, professor Neder, ele tentou me ajudar. Então, muito obrigada, professor Marcos Neder. Eu vou tentar ter nesses 12 minutos, por favor, o próximo slide, tentar identificar os problemas já foram identificados, mas nós temos a questão é achar a solução. Uma das coisas que as pessoas estão cientes é que agora que nós temos o sistema para troca de informações que é automático, a pedido espontâneo. Então, no nível nacional, não apenas com as autoridades, mas todas as outras autoridades, como lavagem de dinheiros ou todas as outras autoridades pertinentes, a pergunta que se faz agora, como desenvolver uma estrutura que proteja a confidencialidade, privacidade e a proteção dos dados? E, como os panelistas anteriores já falaram, nós estamos falando apenas, lógico, existem muitos problemas, instrumentos, porém, infelizmente, não existe um instrumento específico para proteger a confidencialidade e a proteção de dados internacionalmente falando. Quando olhamos acordos e convenções multilaterais, nós não damos a possibilidade para as pessoas ter regras de confidencialidade quanto à proteção de dados. Então, o que ocorre nesse sentido é que, se normalmente com relação à proteção de dados, por exemplo, o próximo slide, Roberto, o que ocorre é que muitos países conduzimos uma pesquisa, estudo comparativo no passado, o Brasil, Colômbia, Uruguai, África do Sul, onde identificamos que grande parte dos países estavam seguindo a proteção de 95, mas essa diretriz estava desatualizada porque ele precisa ser atualizada para os novos regulamentos, os novos regulamentos da União Europeia. O que ocorreu naquela época no Brasil, quando nós olhamos, isso foi um estudo comparativo de 4 ou 5 anos atrás, até a lei de proteção de dados ainda estava sendo abordada. Agora, entretanto, com a nova lei de proteção de dados, inclui também, da mesma forma que o regulamento, inclui a proteção de dados, mas uma das coisas que ocorre é que, comparado com a diretriz 995, quanto aos dados pessoais, o regulamento novo de proteção de dados na União Europeia aborda dados sensíveis e biométricos. Então, esses dois tipos de dados biométricos e sensíveis e, portanto, devem ser protegidos, segundo essa nova diretriz. O problema, conforme a professora Brown já mencionou, que ocorre com o perfil profiling, se eu uso os dados, eu sei qual é o partido político que eu sou, meus hobbies, o que eu compro, então você talvez não tenha problemas, mas, lógico, sabemos que toda a informação está disponível agora para venda. Então, uma das perguntas que se faz, o que ocorre quando isso está sendo utilizado para profiling de dados? Então, você gosta de viajar, você viaja tantas vezes para as Ilhas Cayman, ou que seja, eles possam dizer, bom, talvez que ocorra que você está, talvez, ir para as Ilhas Cayman não só por causa do clima bom. Então na Holanda, se você tiver dupla nacionalidade, como eu sou holandês e colombiano, você também vai olhar, você é colombiana? Na verdade, dupla nacionalidade serão verificadas com mais intensidade. Então, esse tipo de perfil profiling não deveria ser permitido e ainda não é protegido segundo essa nova lei. Então, essa proteção de dados só fala determinadas informações de contribuinte, daí você pode vir a ter problemas. Alguns problemas podem existir, por exemplo, se estamos falando sobre proteção de dados, quem é o controller? O controller dos dados, quais as exigências do controller de dados que nós temos? Quais são as regras de confidencialidade? Como armazenar essa informação? Quem tem acesso a essa informação? O que ocorre se a administração tributária passa a informação para um terceiro por engano? E será que essa pessoa também está vinculada à confidencialidade na África do Sul? Sim. Em outros países, não. Então, é importante também o treino da administração tributária, mas isso ocorre a nível doméstico. Então, todas essas regras como armazenar, com o uso adequado, treinar o pessoal
deve ser feito país a país. Então, eu vou passar mais adiante com relação à privacidade e proteção de dados. E se eu puder ir ao próximo slide, por favor. Então, o que ocorre aqui é que nós estamos abordando a troca de informações automática, isto é, a sua informação não é só o que outro país pedem na Holanda, nós tínhamos a notificação enviada ao contribuinte. Então, se a Noruega, seu excise ou se a administração tributária pedir uma informação dos países base, então você, na Holanda, por exemplo, você seria notificado que o outro país está pedindo. Daí você pode falar, bom, acho que toda essa informação não deveria ser passada. Então, a Holanda adotou esse tipo de notificação porque todos os outros países não têm isso. Então, ele achou que não era um problema. Então, numa carta sobre o secretário dos Países Baixos da área financeira, ele fala, nós não temos um problema com isso. E, lógico, você tem também a exigência do peer review, então 90 dias para a troca de informação. Então, deve ser numa forma que tenha a questão do tempo adequado. Quando nós olhamos tudo isso e olhamos como agora a dificuldade que é no momento para também utilizar essa informação, porque neste caso a informação em como proteger a confidencialidade e também quais são os salvaguardas. E precisamos garantir a confidencialidade e evitar situações onde o vazamento de informação pode resultar em situações de risco. Todas as vezes que eu falo sobre isso, eu falo, isso poderia ser situações onde a informação ser passada, mas também pode causar problemas para a família, lógico. Digamos, se é da Colômbia, talvez você está falando, não, ocorre na Europa, na Rússia, do leste, então troca de informação e tal. De forma, quando olhamos isso, próximo slide. Aqui eu apresento elementos que você tem para a confidencialidade, como eu falei, analisar a informação, acesso da informação. Então, as salvaguarda. Próximo slide, Roberto, por favor. Então, quando nós temos salvaguardas, se estivermos falando da troca de informação que nós temos automática, que tipo de instrumentos temos? Interessante falar que este instrumento não é vinculante. Então, você tem uma informação de troca de informações da OECD, que já está sendo utilizado pelo Brasil, que tem aspectos jurídicos e legais com relação à troca de informações e tal. E daí você tem a questão de confidencialidade, a diretriz OCDE de 2003, com a proteção da confidencialidade, as recomendações e as melhores práticas. E também você tem a diretriz da OCDE com relação à privacidade e também as diretrizes, também com a troca de informação. Próximo slide, Roberto. E depois você tem as Nações Unidas, diretrizes de 1990, com privação e proteção de dados. Olhando esse instrumento e como esses instrumentos são diretrizes e recomendações, mas nós não temos um instrumento específico e não temos na convenção multiadministrativa, apenas temos um pouquinho da confidencialidade, o que isso quer dizer, e é só isso. E depois precisamos descobrir e buscar soluções. E depois eu descobri no próximo slide, Roberto. Então, Convenção Europeia e o seu Conselho de 1981, então, com relação à proteção de dados dos indivíduos, então, é só para dados pessoais, não se fala sobre dados comerciais aqui ou de empresas. E teve uma grande conferência ontem, e hoje a professora Ana Paula estava mencionando sobre a importância de você ter os seus dados e o valor dos seus dados. E, então, o que você pode ver é que se estamos falando só de dados pessoais e não comerciais, porque segredos comerciais, lista de clientes, o que você tiver comercialmente. E um dos comentários dessa convenção é que isso é só para pessoal. Então, da Convenção do Conselho Europeu. Então, em 2001, o protocolo possibilitou a os países fora da convenção, os terceiros. Então, nós tivemos, lógico, alguns membros, incluindo o Uruguai, nesta lista da América Latina. E depois nós temos o próximo, que eu acho bastante interessante, porque existe um protocolo 2018 atualizado. Roberto, próximo slide.
atualizado esse protocolo e fala sobre Big Data. Então, normalmente temos então, dados pessoais, que é automático para países fora do Conselho Europeu, qualquer país em volta do mundo, mas agora temos um protocolo que fala que nós vamos lidar com Big Data. Processo automático da Big Data também será automático, porque já sabemos, lógico, como já mencionei, o Data Control, o Big Data, Data Mining e os algoritmos. Ao algoritmo. E, por exemplo, neste caso, nós temos o algoritmo, daí você fala, bem, o algoritmo falou que você tem que pagar esse número X de impostos. Será que você pode ver quanto contribuinte, ele pode solicitar um recurso e ir contra isso? Se você falar, bom, não, você pode dizer sim, mas por que você tem que pagar tanto por um algoritmo? Porque o algoritmo pode estar errado. Então, neste caso, dá possibilidades aos contribuintes, você pode ver que é novos direitos e obrigações com novo direito para as pessoas com relação ao processo decisório do algoritmo. Isso é importante, porque, como pode-se ver, o que ocorre em administrações tributárias, especialmente na Europa, eles se reuniram e eles fizeram analítico de dados, e os computadores juntos pegaram todas as informações e fizeram uma coletânea. Então, é tanta informação que, para ser honesta, você está olhando tudo. Eu tenho esse contribuinte e tal. Eles passam pela parte analítica do sistema, e a pergunta é, vamos começar as investigações, mas e a informação que já foi fornecida? Então, é interessante mencionar a privacidade por design. Então, isso, privacy by design quer dizer, você leva em conta, primeiro, o design do processamento de dados é feito de tal forma que evita ou minimiza o risco de interferência com o direito das pessoas e os direitos fundamentais. Então, isso quer dizer que não é, eu só vou ter o processamento de dados porque eu quero, mas precisa de ser feito de tal forma que os direitos de liberdade, direitos fundamentais das pessoas sejam respeitados na Europa. Então, nós temos a Convenção de Direitos Humanos, e estamos no nosso bloco, nós temos algumas dessas apresentações feitas, onde abordamos e temos esses casos, e é o que eles chamam os direitos fundamentais, basicamente. Então, para concluir, próximo slide. E qual é o caminho a ser adotado? Minha opinião. Philip Baker sempre falou, se ocorreu, é uma quebra de dados, mas e quando acontece? O professor Brown falou um bom exemplo, que na verdade, sim, acontece, já aconteceu. E o que vamos fazer quanto a isso? Neste caso, isso significa como 4 milhões de búlgaras e contribuintes que tiveram seus dados quebrados, não? Então, então eles resolveram na Suíça ver quanto a transparência global e os salvaguardas para o processamento de dados. Então, que eles têm o sistema tributário digital, sistema de segurança dos agentes tributários. Então, isso é importante. Então, se ocorrer, quando ocorre, e agora o que vamos fazer? Então, o caminho, na minha opinião, precisamos mais direitos de contribuintes, mais salvaguardas, mais do que nunca. E a responsabilidade da administração tributária para garantir que existem regras suficientes garantindo a confidencialidade e também salvaguardas, e olhando a Convenção Europeia e também quanto aos Big Data para garantir que a privacidade, confidencialidade e a troca de informações. E também é importante desenvolver projetos. Parece que vamos ter que encerrar.
A última coisa que eu vou dizer, minha sugestão para o Brasil e todos os países para assinar e ratificar esse Convenção Europeia, e ali você tem papéis, documentos, vocês podem me contatar se quiserem mais informações, meu paper está aí, obrigada por tudo. Muito obrigada, professora Irma. Foi ótima a sua apresentação. Você deixou muitas considerações para nós. I would like to thank all the panelists that Infelizmente, nós não teremos tempo para as questões. Houve uma provocação sobre o DEC 6, quais são os efeitos das obrigações impostas aos intermediários, advogados e contadores de informar as autoridades sobre planejamento e reorganizações. Certamente é um tema, pode ficar para o próximo evento já como sugestão para os organizadores. Certamente dessas palestras ficou, enfim, a dúvida sobre o conteúdo e o alcance do sigilo fiscal, quais informações serão compartilhadas, de que forma elas serão compartilhadas, para quem elas serão compartilhadas, com que finalidade serão compartilhadas e as obrigações de quem recebe essas informações. Então, seguindo, enfim, o que eu aprendi com o meu mestre, o professor Humberto, é sempre importante fazer essas perguntas para que nós possamos respondê-las da melhor forma possível. E certamente nós todos aqui aprendemos muito hoje à tarde. Então, agradeço novamente, parabenizo o IBDT e os organizadores por este excelente evento e até a próxima vez. Muito obrigado.